Olá, esse aqui é um Economia Após Pandemia. Dessa vez recebemos Fernando Honorato, que é economista-chefe do Banco Bradesco, que vai trazer um pouco aí das suas perspectivas e também do próprio banco para a economia do Brasil em 2020 e também já olhando 2021. Tudo bem, Fernando? Bem, André, prazer falar com você, falar com todo o time da CNN que está nos ouvindo, muito bacana. Fernando, vocês acabaram de revisar, né, a queda do PIB para 2020, diminuíram de 5,9% para uma queda de 4,5%, ou seja, estão mais otimistas do que a média do mercado e também já esperam um crescimento de 3,5% no ano que vem, que também é mais otimista que o mercado. O que aconteceu para vocês revisarem todos esses números e terem uma visão mais otimista para o Brasil, mesmo com a pandemia aí ainda tão em alta? Ótimo, André. Não, excelente pergunta. Tem alguns elementos para responder, eu vou tentar ser breve aqui. Primeiro, tem o próprio tema que você começou abordando, a questão da pandemia, né? Apesar de, obviamente, ainda ser um dilema, uma tragédia humana, eu diria, tá certo? O fato é que a reabertura do Brasil, assim como em outros países, tem se dado sem um grande retrocesso. O que eu chamo de retrocesso? Sem que os sistemas de saúde eles colapsem. Então, a partir desse ponto, quer dizer, em que você consegue reabrir a economia, mesmo ainda com, infelizmente, quer dizer, o número total de mortes não ter diárias, né, não ter caído muito, você consegue reabrir a economia e o sistema de saúde tem dado conta disso. Esse é o primeiro elemento que nos dá certa confiança de que o risco de uma segunda onda é baixo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, eu acho que os economistas, de modo geral, nós temos que ter a humildade, digamos assim, de reconhecer que quando a pandemia começou, nós não tínhamos exata noção da intensidade, né, da queda do PIB e da duração. Então, as projeções eram muito imprecisas no início, né? E o que a gente está notando no Brasil e no mundo são surpresas recorrentes de crescimento. Então, os dados têm vindo bem melhores do que esperado. Só para dar um exemplo recente, nesses dias foi divulgado o CAGED, que é o emprego formal, né? E foram destruídas mais ou menos 11 mil vagas, enquanto o mercado esperava uma destruição de 220 mil vagas. Surpreendidos bastante. Então, eu acho que tem um elemento da incerteza das projeções com a pandemia. E o último, que esse é o mais importante de todos, teve uma transferência monumental de recursos no país, do governo para as famílias, para as empresas via crédito, no auxílio emergencial, de uma série de outros programas, inclusive liberação do fundo de garantia, antecipação do 13º, e tudo isso compôs uma renda grande no segundo e terceiro trimestre, que está permitindo com que o consumo seja melhor do que a gente imaginava. Não só isso, eu encerro aqui essa resposta, mas como as pessoas não podiam sair de casa, elas não consumiram um pedaço da renda delas, né? De fato, estávamos em casa, sem consumir serviços e alguns bens. Então, essa transferência de renda, combinada com esse consumo menor do que a renda, gerou uma certa poupança que deve suavizar o consumo no quarto trimestre. Então, quando o auxílio emergencial sair, vai ter lá uma poupança na economia, que vai ser consumida para suavizar o consumo, e aí a gente acha que, portanto, quer dizer, nós ficamos mais confiantes para revisar para cima, ainda que seja uma queda, mas para cima, o crescimento desse ano e do próximo. Você acabou de falar da questão do auxílio emergencial, né, que a gente vai ter um fim nele, e eu queria saber, né, você até comentou que vai ter uma poupança, mas isso, o fim dele, né, sem um novo programa de renda básica, como o governo já prometeu, isso não vai trazer, digamos assim, o real impacto da pandemia na economia? Como driblar esse problema, né, da economia em queda com o fim do auxílio emergencial? Esse ponto é crítico, André, você tem toda a razão. E o que eu tenho dito, inclusive, internamente no banco, é o seguinte: olha, o que vai determinar esse balanço entre essa poupança que foi gerada e o consumo lá na frente é justamente o mercado de trabalho. Porque, como você disse, a hora que sair o auxílio emergencial, nós vamos ficar com o emprego, basicamente, como fonte de renda das famílias, né? E, então, assim, esse equilíbrio ainda é difícil de prever, mas eu diria que é esperado que, no momento em que sai o auxílio, você tenha, sim, algum grau de desaceleração do consumo, que eu estimo mais para o primeiro trimestre do ano que vem, justamente porque tem essa poupança no quarto tri. Mas a sua pergunta é muito interessante por vários aspectos. Primeiro, porque o governo, de fato, tem discutido redesenhar os programas de auxílio social, né, de programas sociais, do qual Renda Brasil, e pode ter um desenho interessante que reorganiza esses programas
de forma a torná-los mais efetivos para combater de fato a pobreza, para chegar em quem é mais vulnerável. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é que a gente vai precisar gerar emprego. Então, para evitar essa ressaca, né, que é o que você está sugerindo, que você está perguntando, na verdade, precisa gerar emprego. Você só vai gerar emprego se o país for capaz de endereçar alguns temas, que provavelmente nós vamos tratar com mais detalhes nas próximas perguntas, mas que estão ligados à incerteza sobre o futuro das contas públicas, né? Ou seja, se o país vai ser capaz ou não de lidar bem com a dívida que nós vamos herdar nessa pandemia, inclusive para honrar os auxílios emergenciais, se a gente vai ser capaz de atrair investimentos, e aí são investimentos internacionais, investimentos locais, isso depende de uma agenda grande de privatizações, né, e concessões, e por último, se nós vamos ser capazes de avançar em reformas, como, por exemplo, a reforma tributária, mas não só, né, a reforma administrativa e outras que melhorem o ambiente de negócios, para que quando o auxílio emergencial sair, a gente possa não só manter uma taxa de juros baixa, e aí, portanto, o crédito cumprir o papel de acelerar a economia e gerar empregos para que você possa investir. É essa a equação, né? Não tem resposta fácil ainda para ela, mas o nosso cenário base é que, enfim, o governo tem que se preparar para esse momento, para justamente acelerar as reformas e acelerar esse programa de concessões e privatizações, para justamente gerar empregos e evitar essa queda de renda com a saída do auxílio. Fernando, antes de entrar na questão das reformas, a minha última pergunta sobre o auxílio emergencial, na verdade não só sobre o auxílio, mas pegando muito a questão das medidas do governo, né? A gente teve uma questão de as empresas puderam renegociar contratos, renegociar a jornada de trabalho, redução de salários, e isso evitou muitas demissões. Mas aí pegando com o final do auxílio emergencial, então menos ímpeto de consumo, consequentemente menos faturamento para as empresas, como que fica essa equação no final das contas? A gente não pode ter um aumento de desemprego até por causa dessa diminuição do consumo? Olha, André, tem algumas questões aqui também. Primeiro, assim, deve ter um aumento do desemprego, tá? Por conta daquilo que os economistas chamam de desalento, né? Ou seja, muitas pessoas deixaram de procurar emprego durante a pandemia, até porque não podiam sair de casa, e elas vão voltar ao mercado de trabalho, vão voltar a procurar emprego, e isso pressiona a taxa para cima. Agora, isso não muda a renda. Essas pessoas, essas famílias já não tinham renda, elas só não estavam procurando emprego e vão passar a procurar. Tem um segundo fenômeno, que é o fenômeno da mudança de modelos de negócios, né? Os economistas até têm falado pouco sobre isso, mas assim, eu acredito que vai ter uma mudança em vários modelos de negócios no pós-pandemia, com o uso mais intensivo de novas tecnologias, que pode sim produzir algum desemprego transitório, né? Aquilo que os economistas chamam de uma certa fricção, porque você vai ter essa mudança de modelo de negócios, ela vai gerar mais produtividade no futuro e provavelmente mais empregos, mas na transição pode ter alguma demissão. E por último, tem isso que você trouxe, que é, se o consumo desacelerar muito com o fim do auxílio emergencial, algumas empresas vão perder receita. Agora, esse último item não é o que nós estamos prevendo. E aí, por uma razão simples. Bem ou mal, quer dizer, o país conseguiu lidar com essa pandemia, com esses programas e com o crédito, com uma quebra pequena de empresas, né? Ou seja, uma taxa total, uma quantidade total de empresas quebrando pequena. Você não teve notícia de nenhuma grande empresa quebrando. Os pequenos negócios que sofreram mais, agora têm chegado os recursos, por exemplo, do Pronamp, né? E mesmo a MP da Folha, ela acabou contribuindo. Então, você não teve uma ruptura no sistema econômico. Acho que isso foi fundamental durante a pandemia. Nós fomos capazes de preservar o sistema econômico funcional, as pessoas pagando seus compromissos, as empresas pagando seus compromissos. Então, acho que isso gera uma perspectiva de que, quando sair o auxílio emergencial, a economia tem condições de crescer por si só. Veja, aqui tem uma transição que não é simples de determinar, que é a vacina, né? Para que eu pudesse te garantir que a economia vai crescer por si só, sem o auxílio, nós já teríamos que ter a vacina. E vai ter um gap, naturalmente, entre o momento em que o auxílio vai terminar, tudo indica, né? E uma vacina que permita a economia funcionar a pleno vapor, funcionar a 100%. Eu acho que nesse gap você pode ter, sim, algum tema do desemprego, mas, para fechar também aqui a resposta, nós estamos muito positivamente surpresos com os efeitos do mercado de trabalho formal, por exemplo, da reforma trabalhista lá de 2016 ou 2017. Já tem vários indícios disso. Então, o mercado de trabalho brasileiro já está mais flexível.
Então, assim, eu espero que assim, vai ter um aumento, a gente projeta 15% de desemprego no final deste ano, né? Mas eu não espero que isso seja uma ruptura muito grande. Então, Fernando, você já falou da reforma trabalhista, né, que foi aprovada ainda durante o governo Temer e que trouxe benefícios aí para a questão da não destruição de tantos empregos, e a gente vê que algumas reformas começam a andar finalmente lá na Câmara, como a reforma tributária, com uma proposta até considerada tímida do ministro Paulo Guedes. Alguns dizem que não há ambiente político para as reformas. Outros dizem que tem, e a gente até pega como exemplo a aprovação do marco do saneamento, que há muito tempo vinha postergado e foi aprovado. Na sua visão, a gente terá reformas aprovadas neste ano, e quais serão elas e quais são as prioridades, tanto para você quanto aí para a equipe econômica do Bradesco? Olha, André, eu acho que o país tem vivido, desde 2016, como você mencionou, um ambiente reformista, um congresso, inclusive, que é reformista. Você mencionou algumas reformas, mas me permita que só ampliar essa lista. Foi muito além, foi a reforma trabalhista, foi o teto dos gastos, foi a mudança na taxa de juros do BNDES, o marco do saneamento, previdência. Teve algum avanço ali na agenda do ambiente de negócios. Então, assim, tem um conjunto amplo de reformas que foi feito. Eu acho que isso é produto, tá? E eu já vou ser bem específico na sua pergunta, mas assim, eu acho que isso é produto de uma frustração que veio com a recessão de 14, 15 e mesmo ali do começo de 16, ou seja, o Congresso, a sociedade se mobilizaram para tentar fazer o país voltar a crescer, e isso começava a produzir efeitos, tá certo? Foi interrompido pela pandemia, quer dizer, infelizmente. Então, eu acho que o ambiente está lá, tá? Ou seja, é um Congresso reformista que está lá. Reformar depende de uma combinação de fatores, né? Primeiro, depende de capital político, né, do governo, depende de organizar uma base política para que essas reformas sejam feitas, depende, como dizem muitos políticos, quer dizer, você criar uma narrativa que faça sentido para as pessoas, que elas entendam por que aquelas reformas estão sendo feitas, para que aí sim os parlamentares se sintam confortáveis para aprovar a reforma. Um exemplo bem claro foi a Previdência, né? Levou 2 décadas, basicamente, para a gente conseguir criar essa narrativa da importância da reforma. Então, acho que assim, tem vários elementos que precisam se combinar para que a gente tenha as reformas aprovadas. Eu acho que a mais fácil, o que a gente chama de low-hanging fruit, né, parece ser a tributária mesmo. Né? Eu acho que já tem essa narrativa está clara para a sociedade, a importância, a necessidade de simplificar tributos. Acho que o Congresso gostaria de ver essa reforma mais ambiciosa, como você mesmo mencionou, e a PEC 45, como ele está lá, né, tem sim elementos de uma reforma mais ambiciosa. E se isso for empacotado, eu digo assim, num conjunto de ações que melhore a distribuição de renda, por exemplo, no Renda Brasil, que reduza a carga tributária para as empresas no imposto corporativo ou na folha, ainda que você, para isso, tenha que compensar com alguns outros tributos, e torne mais racional o sistema, eu acho que é uma baita reforma. Né? Então, essa eu acredito que ela avance ainda nesse ano. Acho que não sei se ela vai ser plenamente aprovada em 2020, mas até porque, tem eleições municipais daqui a pouco, então pode ser que fique para 2021, mas eu acho que ela avança. Só, André, eu acho que a única coisa que, apesar desse certo, eu diria, otimismo com essa reforma que eu vejo, a gente vai ter que avançar muito mais. Né? Como eu comecei a falar na primeira conversa nossa, o legado da pandemia é uma dívida pública de 100% do PIB. Né? Então, não basta a reforma tributária. E o leque de reformas ele vai ter que ser mais amplo. O país precisa crescer mais, precisa acelerar a produtividade. Aqui é quase chovendo molhado, né? Os economistas têm falado isso há décadas, mas, enfim, são reformas que melhorem o ambiente de negócios para trazer mais investimentos. Hoje em dia, cada vez mais o investidor externo tem uma demanda por temas bem relevantes, como a questão ambiental, como questões de sustentabilidade. Isso tem que estar na agenda para que a gente possa atrair esses investimentos. A gente tem que conversar seriamente sobre eficiência do Estado no Brasil, né? Então é outra reforma importante. Nós precisávamos avançar de alguma forma em todos esses marcos legais, como você falou do saneamento, mas do óleo e gás, por exemplo, e de vários outros setores. Então, eu acho que tem que ter uma disposição política bastante grande para entregar tudo o que é necessário para que esse ambiente de juro baixo que a gente tem vivido, que é inédito no Brasil, né? Que é resultado do teto dos gastos. Então, esse ambiente de juro baixo e inflação baixa, ele persista e a gente possa voltar a crescer. Se o Brasil não crescer,
com 100% de dívida PIB, não tem muito milagre, quer dizer, a gente vai acabar tendo uma crise em algum momento. Então, precisa, sim, reformas fiscais que enderecem o tamanho do gasto público para que a dívida pare de crescer e reformas da produtividade que façam o país acelerar. Essas, eu espero que elas aconteçam, mas aí eu acho que vai depender muito do ambiente político ao longo de 2021, porque nesse ano é pouco provável que você consiga entregar todas essas reformas. Você já até antecipou parte da resposta da minha próxima pergunta, que é a questão dos riscos, né? Então, você já falou de ambiental, a questão do risco político, né? A gente sabe que o governo, por exemplo, fechou com o Centrão, mas agora o Democratas e o MDB saíram do grupo, o que enfraqueceu bastante todo esse grupo do Centrão. E aí eu queria saber de você, assim, além desse que você comentou, quais são os riscos que a gente tem que ficar de olho para que 2021, de fato, não seja mais um ano ruim para a economia, que a gente consiga, pelo menos, recuperar parte das perdas de 2020? Olha, André, deixa eu até tocar nesse tema que você falou da coalizão política, porque eu acho que tem um certo erro de interpretação, vou chamar assim, né? Ou talvez uma forma muito simplista de ver o que é o ambiente político no Brasil, né? Infelizmente, por décadas e problemas de corrupção, ficou muito marcada essa história do toma lá da cá, né? E política, na verdade, é a arte do diálogo republicano, né? Ou seja, do diálogo em cima de projetos, de propostas. Então, assim, fazer articulações para aprovar projetos, não tem nada de errado nisso. Isso não é tomar lá da cá, isso não é você ceder para temas não republicanos, né? Então, eu vejo com bons olhos, quer dizer, a tentativa de formação de uma coalizão política. Acho que esse é o primeiro ponto. Esse afastamento, tanto do DEM quanto do MDB, ao que tudo indica, quer dizer, ele parece mais associado à disputa, né, quer dizer, da presidência do Senado, da Câmara, talvez não seja um sinal muito relevante para a agenda de reformas. Eu tenho dificuldade de ver partidos que estavam defendendo uma agenda reformista deixarem de defender. Me parece talvez alguma coisa tática associada ao tema da eleição na Câmara e no Senado. Tá? Então, assim, eu acho que a gente caminhou na direção de ter uma coalizão melhor. Esse é o primeiro ponto e acho isso positivo. Mas, disparado, este é o principal risco, né? Se essa coalizão não for sólida o suficiente, sequer a reforma tributária vai passar, né? Se essa coalizão não for sólida o suficiente, a demanda por gastos ela vai aparecer. Aliás, ela é presente o tempo todo, né? O caminho fácil de tentar recuperar a economia e fácil, porém equivocado nesse momento, né? Ele está lá o tempo todo. Então, você precisa de uma coalizão forte para ter as reformas corretas. Então, acho que o risco político, entendido nesse contexto, né, de eventual não formação de uma coalizão forte, eu acho que ele é importante. Segundo, como nós já tocamos aqui, é esse legado da dívida. E a dívida, André, é um tema que é mais ou menos assim, quer dizer, o mundo todo se endividou, então tem uma certa tolerância adicional com a dívida pública. Os Estados Unidos se endividaram, a Europa, os emergentes de modo geral. O Brasil não é exceção neste caso, tá? Essa dívida que nós herdamos com a pandemia, o mundo todo vai herdar. Mas, o que eu estava dizendo, né, a dívida tem um tema que é o seguinte: uma hora os investidores começam a se perguntar sobre a sua solvência, sobre a sua sustentabilidade, e é difícil prever isso. Então, eu diria assim, o segundo risco é esse ambiente internacional de certa leniência, vou chamar assim, ou de certa tolerância com dívidas altas, né? Em algum momento ele pode deixar de existir. E se nós não formos rápidos o suficiente para endereçar essas reformas, quando esse ambiente de tolerância ele deixar de existir, aí o questionamento aparece. E aí a principal vítima de um questionamento vai ser a taxa de juros, porque você vai ter no jargão dos economistas, né, uma taxa longa de juros que sobe, essa taxa longa subindo, essa inclinação de juros piorando, né? Você tem uma piora nas perspectivas para investimentos em infraestrutura, que é uma das saídas da recessão, que a gente espera que aconteça, e pode ter associado a isso alguma fuga de capital e, portanto, uma desvalorização da moeda, que leva a mais inflação. Então, assim, é um equilíbrio delicado, né? Apesar de eu tenho estado bastante otimista, você mesmo abriu falando disso, nossa revisão do PIB, eu acho que a gente não deve perder de vista que tem um tema estrutural no Brasil, ligado a esse tamanho da dívida, que é um risco importante. Então, assim, e esses dois temas estão ligados, né? A coalizão política com a dívida pública. Acho que esses são os dois principais riscos. E um eventual fracasso na agenda de crescimento
eu acho que ela produz um efeito, esse é um pouco mais difuso no tempo, talvez não se manifeste em 2021, mas o eventual fracasso na agenda de crescimento, ela gera uma insatisfação das pessoas, e legítima, né, muito grande. Se o desemprego não cair, se a gente não for capaz de crescer, isso vai cansando aquilo que a gente chama fadiga de reformas, né? E aí você pode ter uma demanda, talvez em 22, quer dizer, no período eleitoral, por alternativas que não são apropriadas para a economia, porque as pessoas, literalmente, estão cansadas de reformas que possam não produzir efeito, né? Então, eu acho que celeridade nessa coalizão política e nas reformas é disparado o que a gente mais precisa e, portanto, também é o maior risco que a gente corre aí de fracassar, digamos assim, em não crescer em 21 e 22 e ter muito mais volatilidade no mercado. Bom, você de novo repetiu que você está otimista, outras pessoas também estão bem otimistas. A gente viu um crescimento muito forte, né, acentuado da Bolsa, né, durante todo esse período de pandemia. Teve aquele choque quando chegou perto de 60 mil pontos, agora já ultrapassou 100, tem gente falando de 110, 120 mil ainda em 2020. Na sua visão, o mercado está mais otimista do que vocês aí? Esse otimismo faz sentido? Como que você enxerga esse atual momento do mercado de ações, do mercado de renda variável? Esse ponto é super interessante, André, porque eu acho que tem alguns fenômenos acontecendo, essas coisas se misturam, né? E às vezes dá a impressão que é algo só, que é um fenômeno só, e são vários. Então, por exemplo, quer dizer, a gente viu no Brasil nos últimos 5 anos uma verdadeira assim revolução, quer dizer, na distribuição de fundos, na distribuição de ativos de investimento, né? Que começou a atrair as pessoas. Então, as pessoas começaram a se interessar por novos investimentos, que não apenas a renda fixa. Isso começou a mudar o comportamento do investidor. Então, tem um processo que não é de hoje, que tem 5, 7 anos já que acontece, que leva uma demanda por novos investimentos. Bom, some-se a isso a menor taxa de juros da história. Então, as famílias brasileiras também percebem que, se elas quiserem rentabilizar o portfólio, vão ter que tomar mais risco. Risco em ações, risco em crédito, tudo isso acaba sendo importante. Então, acho que esses dois fenômenos eles influenciam muito a Bolsa. Vou fazer um parênteses. Quando você compara a alocação, né, o portfólio de uma família brasileira com a média dos países desenvolvidos, por exemplo, a alocação dos brasileiros em bolsa é muito baixa, eles têm muito pouca ação no seu portfólio comparativamente ao resto do mundo, 5, 6 vezes menos do que se tem lá fora. Então, fecha esse parênteses. Então, tem um processo que é mais estrutural, né? Agora, tem um tema circunstancial de curto prazo, que, assim, tem muita liquidez no mundo, né? E essa liquidez, ela tem se deslocado muito mais para ativos, eu vou chamar assim, ativos reais, né? Incluindo a bolsa, do que propriamente para a renda fixa, uma vez que os juros no mundo todo estão baixos. Essas coisas elas se misturam, né? Eu diria assim, se as reformas avançarem, se a gente tiver um cenário base como nós prevemos de menos 4,5% e mais 3,5% no ano que vem, acho que tem espaço sim para a gente ver a valorização dos ativos reais de um modo geral, né? Incluindo aqui a bolsa. Agora, né, parece sempre conversa economista, mas é aquela história. O risco também é relevante de, tendo frustração nessa agenda, você ter uma realização importante ao longo do ano ou até de 2021. Né? Mas acho que o cenário base se confirmando, quando eu olho para esse movimento estrutural, né, de migração de recursos, quando eu olho para essa queda de juros, eu acho que a gente tem aí uma chance boa de ver um movimento de longo prazo na Bolsa, onde as famílias vão migrando cada vez mais, e isso sustenta preços de forma importante. Fernando, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Economia Pós-Pandemia e já está convidado para não só para esse programa aqui do CNN Business, mas também para participar de outros aqui da CNN. Tá bom? Muito obrigado. É enorme falar com você. Valeu, viu?